Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite do Gustavo. Para mim é uma honra estar aqui no Centro Oftalmológico, né? Assim, perto de amigos tão queridos, né? Então, me chamaram para falar sobre a trabeculectomia, se ainda existe espaço para ela, né? O que a gente tem visto nos últimos anos é essa grande revolução, né, no tratamento cirúrgico do glaucoma, porque estão surgindo novas técnicas cirúrgicas, né? A gente tinha a trabeculectomia, um pouco da cirurgia não penetrante aí nesses últimos anos, mas a grande revolução agora são as MIGS, que são as Minimally Invasive Glaucoma Surgery, né? Então a gente tem MIGS que drenam para todos os lugares possíveis e impossíveis. A gente tem aí os MIGS que vão drenar para o sistema do canal de Schillen. O que a gente tem aqui no Brasil basicamente é o iStent. E uma técnica também que é o Kahuki também, que a gente abre o canal de Schillen. E o GAT, que a gente está aí pensando em começar a aprender. A gente tem os MIGs que drenam do canal para a região subconjuntival. O ZEN acabou de ser aprovado pela Anvisa, então a gente espera que vai chegar aí em breve. E a gente tem os que drenam para o espaço supracoroidiano, o SciPes e o iStent Supra, né? E também a ciclofoto micropulsada é uma mudança na técnica da ciclofoto. Ai, funciona? Funciona. E passa também. Ai, mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que as MIGs realmente estão crescendo muito, né? Quando a gente compara a trabeculectomia com uma cirurgia minimamente invasiva, é quase como se a gente estivesse comparando uma cirurgia cardíaca aberta com um implante de iStent, tanto em termos de trauma cirúrgico quanto de risco, né? Porque, gente, a TREC, a gente sabe que é a campeã das complicações, não é verdade? É uma cirurgia que tem risco. E realmente, de todas as técnicas cirúrgicas, cirurgia de retina, cirurgia de favo, etc., etc., a lista das complicações da TREC é a mais extensa. Então, eu queria que alguém falasse aqui alguma complicação de TREC, assim, que esteja lembrando. Vocês podiam começar a falar? Vamos lá. Hipotensão, descolamento de coroide, falência da bolha, o que mais? Saída precoce, tardio, o que mais? Câmara rasa, endoftalmite, precoce e tardia, ok? Descolamento hemorrágico da coroide, o que mais, gente? Lembra aí, mais complicações da TREC. Hipotonia. Todas as complicações de hipotonia, né? Que seria formação de catarata, maculopatia hipotônica, glaucoma maligno, não é verdade? Então, gente, realmente a TREC é a campeã das complicações. Sem falar no trabalho que ela dá no pós-operatório, não é verdade? Mesmo uma TREC que vai tudo lindo, maravilhoso, tudo maravilhoso, é uma trabalheira louca, né? Então, é claro que todo mundo está buscando técnicas alternativas à trabeculectomia. Só que, não, né? A TREC ainda é a cirurgia que tem o maior potencial de baixar a pressão. É a cirurgia mais potente, é a cirurgia mais eficaz em abaixar a pressão, mais do que tudo e mais do que qualquer MIGS, ok? E ela ainda é a cirurgia mais realizada em todo o mundo, né? E é uma cirurgia muito versátil. Quando a gente fala em MIGS, não pode assim, o ângulo tem que ser amplo, etc, etc. Tem um tanto de... São apenas para casos específicos, glaucomas mais leves, moderados, a trabeculectomia não. Ela, como eu brinco assim, é pau para toda obra, né? Ou seja, em quase todos os tipos de glaucoma, avançadíssimos, glaucoma de fechamento sinequial, glaucoma uveítico, tudo você pode usar a trabeculectomia, você pode tentar. E sem falar no custo, é uma técnica que tem um custo aí bastante acessível, tanto a nível individual quanto a nível social. Então, a pergunta, ainda tem espaço para TREC? Tem muito. Ainda por muito tempo a gente vai ter muito espaço para TREC, né? Então, me pediram para falar um pouquinho sobre dicas, já que é uma cirurgia inevitável, que a gente tem que fazer muito. Vamos ver o que a gente pode fazer para a gente sofrer menos e para trazer menos complicações para o nosso paciente, né? Então, a primeira dica que eu dou, gente, é preparar o paciente.
é uma cirurgia completamente especial. O paciente tem que saber o que ele vai enfrentar. Então, eu explico para o paciente, olha, eu vou confeccionar um túnel na parede do seu olho para poder drenar. E essa cirurgia ela é antifisiológica. O paciente tem que saber que o organismo vai lutar contra a cirurgia. Não só no início, mas até o fim da vida dele, essa cirurgia vai exigir vigilância. Né? Claro, a cirurgia, o organismo vai interpretar a nossa fístula como uma ferida. Então, ele vai querer fechar. Então, o paciente tem que entender, antes da cirurgia, ele tem que saber o que ele vai enfrentar. Né? Então, ele tem que saber que a cirurgia é o primeiro passo de uma longa caminhada. E essa caminhada vai até o final da vida dele. E outra coisa, eu sempre falo para o paciente, olha, eu vou controlar a sua pressão. Eu só não sei quantas coisas eu vou precisar fazer até chegar lá. Ok? Então, no pós-operatório, pode ser que eu tenha que fazer muitas coisas, pode ser que sua fístula feche, eu tenha que abrir de novo. Se ela fechar de novo, pode ser que eu tenha que abrir. Se ela fechar muito, eu tenho que fazer uma outra. Se a segunda não funcionar, talvez eu tenha que ir para um tubo, etc. Na consulta pré-operatória, eu já preparo o paciente. Eu já falo disso tudo, porque aí ele vai muito mais tranquilo. Eu tenho que falar para ele que o pós-operatório muitas vezes é isso aqui. A pressão sobe, aí você solta o ponto, a pressão cai muito, aí você tem que esperar um mês até a pressão subir. Então, isso aqui, muitas vezes, é o nosso pós-operatório da trabeculectomia. Então, gente, quando a gente prepara o paciente no pré-operatório, ele vai enfrentar isso tudo muito mais tranquilo. Ele vai encarar todos os procedimentos que a gente tiver que fazer com muito mais tranquilidade. Por quê? Isso tudo é inevitável. O pós-operatório é uma coisa cheia de altos e baixos mesmo. Né? Bom, a segunda dica, gente, prepare a conjuntiva do seu paciente. Você ir para a cirurgia com a conjuntiva bem preparada, você vai ter uma chance de sucesso muito maior. A gente sabe que hoje em dia as nossas conjuntivas, né, que vão para a cirurgia, eu brinco que elas são envenenadas pela quantidade de colírios que os pacientes usam, né, hoje em dia. Então, é importante a gente preparar, usar o corticoide pré-operatório, tá? Isso vai variar um pouquinho de quão vermelha, quão interemiada está a conjuntiva. Então, uma conjuntiva mais vermelha, às vezes eu uso uma semana, eventualmente até 2 semanas. Uma conjuntiva tranquila, posso usar só por 2 dias um corticoide. E geralmente, assim, 2 dias a gente entra com a associação, né, que seria ou de moxifloxacina ou gatifloxacina com o corticoide, para já também dar uma certa proteção contra a infecção. E muitas vezes, gente, o paciente, a conjuntiva está tão ruim que a gente tem que suspender os colírios antes da cirurgia para a gente poder preparar melhor. Principalmente se o paciente está, né, com alergia ao colírios, obrigatoriamente você tem que tirar. E se a pressão é muito descontrolada, você tem que tirar os colírios, eventualmente a gente entra com dianônix. Muito bem, gente. Então agora eu vou passar para a parte da cirurgia em si, ok? É muito importante a gente ter uma técnica a mais perfeita possível. Gente, cirurgia é técnica, mas também é arte, né? Então, quando a gente vai fazer uma trabeculectomia, é como se a gente estivesse pintando um quadro ou fazendo uma escultura. Cada pintor tem o seu estilo. Não vou dizer que esse quadro é mais bonito que aquele ou esse é melhor do que aquele. Então, tudo que eu vou falar aqui não é uma regra de ouro, é a forma como eu achei melhor, é o caminho que eu encontrei, a forma de operar que eu gosto, que me deixa tranquila, com a qual eu consigo dormir com o volume de pacientes que eu tenho que operar. Né? Então, tudo que eu vou falar, cada cirurgião vai fazer de uma forma diferente. Se vocês forem assistir um cirurgião fazendo uma trabeculectomia, cada um vai fazer de uma forma diferente. Então, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu faço, né? O que eu gosto de fazer. Vamos falar um pouquinho, gente, da mitomicina. A história da mitomicina é muito interessante, né? Hoje em dia a gente não faz mais trabeculectomia sem mitomicina. Acho que a última que eu fiz foi em 2002, né? Depois de lá para cá, nunca mais eu fiz sem mitomicina. A mitomicina é importantíssima, né? Ela vai inibir a cicatrização, inibir ali a fístula de fechar e, claro, melhora muito o nosso sucesso.
Classicamente, gente, usavam-se esponjas. Alguém usa esponja aqui ainda? Ótimo. Mas tem muito cirurgião que ainda usa. No Brasil, muita gente. Se vocês entrarem no YouTube, a maioria dos vídeos ainda aplica mitomicina com esponja, né? Então, quando eu fiz residência, e até há pouco tempo atrás, só se usava esponja. Esponjinha de Merocel, de álcool polivinílico. E aí a gente variava, né? A concentração da mitomicina e variava também o tempo de exposição dessa mitomicina. A gente colocava embaixo da conjuntiva, essa é uma cirurgia minha, eu aplicava numa área bem grande, para ter uma bolha bem extensa, 10 esponjas, não é, cara? 10 esponjas, isso mesmo. Porque eu queria uma área grande de aplicação. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que dissecar a conjuntiva enormemente, né? Aqui é a forma como o Pencó. Esse é um videozinho do Pencó. Tá vendo? Mesma coisa. Ele que começou com essa ideia de aplicar a mitomicina bem lá para trás, bem distante, uma área grande de aplicação. E antigamente a gente aplicava só aqui. Aplicava só em cima do flap. Aí ficava aquela bolha isquêmica, né, horrorosa, com aquele anel de fibrose. Aí veio o Pencó e falou, não, é muito melhor ter uma área grande de aplicação de mitomicina, você vai conseguir, né, uma bolha muito mais saudável. Mas qual que é o problema dessas esponjas, gente? Primeiro, você tem que abrir conjuntiva muito, né? Então, o trauma nos tecidos ali era muito maior. O risco de provocar hemorragia, volta e meia eu pegava o vasinho ali do reto superior e ficava sofrendo para poder cauterizar aquele vasinho. Então, uma área de cauterização grande. E, às vezes, a gente pegava uma conjuntiva muito fininha, na hora de você colocar as esponjas, você ia empurrando a tenon lá para trás, né? Aí ficava aquela conjuntiva fina, a tenon toda esgarçada lá para trás. Então, assim, o risco de lesar a conjuntiva é muito maior. Né? E até esqueceu. Isso. E o tempo que a gente gastava colocando esponja. Aí conta aí, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. 5 minutos você fazendo nada no bloco cirúrgico é uma eternidade, né? E a gente nunca sabia direito que dose que você estava aplicando. Porque a esponja libera de um jeito, o tecido absorve de outro, então a dose era muito errática, fora as esponjas que se perdiam lá atrás, né? E, assim, acontecia de às vezes a esponja ir lá para trás e eu ficar horas caçando a esponja, e em uns 2 casos ficava a esponja. O paciente vem no primeiro dia de pós-operatório, você olha para ele, putz, ficou um pedacinho de esponja debaixo da conjuntiva, começa a explicar para o paciente isso aqui, voltar para o bloco cirúrgico, tirar a esponja. Então, gente, alguns anos atrás, eu falei assim, gente, eu não aguento mais usar esponja, para mim é um tormento. Eu queria realmente parar de usar esponja e começar a injetar mitomicina. Aí não tinha trabalho, não tinha ninguém que fazia dessa forma, né? Até que um dia, em agosto de 2003, eu fui fazer uma retrec num paciente, eu juro por Deus, eu fiquei uns 40 minutos buscando uma esponja desse paciente que estava lá perto do nervo óptico. Falei, não aguento mais. E por coincidência, uma semana depois eu fui para um evento no Panamá e conheci esse oftalmologista que era o João Lopes, que é muito amigo meu. E quando a gente encontra cirurgião, é igual trocar receita de bolo, né? Fica um contando daqui, outro dali, etc. E falando, Heloísa, eu não uso esponja, já tem uns 6 meses que eu parei de usar esponja. É mesmo, João? Mas como assim? Você não viu? Saiu um trabalho publicado mostrando isso aqui, ó. Trabeculectomia com injeção intratenon de mitomicina. Publicado em 2008. Falei, João de Deus, pronto. Tô livre, né? Eu voltei dessa viagem e nunca mais. João de Deus. Desculpa. Mas eu voltei dessa viagem já na semana que eu voltei, eu falei assim, nunca mais eu quero usar esponja na minha vida. E realmente, nunca mais. O quê? O Moraes foi mostrar com eles. Nossa! Por hora. Então, gente, a minha história com as injeções de mitomicina, então não foi uma decisão assim tão fácil, vou passar a injetar mitomicina. Ninguém fazia isso aqui no Brasil. Então, mas eu já pensava, desde 2002 eu fazia agulhamento, injetava mitomicina, né? E sempre me chamou a atenção o aspecto saudável das bolsas que se formavam após, né, com a injeção de mitomicina. Eu falei, pô, injetar mitomicina não deve ser tão perigoso assim.
Então, o que acontece quando a gente injeta a mitomicina? Ela não fica lá para sempre, né? Ela tem uma meia-vida de 10 a 20 minutos na conjuntiva e de 12 a 27 minutos na esclera. E após 3 horas da injeção, a mitomicina já foi totalmente eliminada. O que permanece, gente, é o efeito dela. Então, assim como nas esponjas, né? Claro, a conjuntiva, a mitomicina vai ser eliminada, mas o efeito dela é que vai permanecer. Então, não faz diferença se eu aplico com esponja ou se eu injeto e deixo lá, tá? Então, quais são as vantagens? A cirurgia é mais fácil, rápida, tranquila, sangra muito menos, eu passei a usar muito menos cautério. Você não precisa de secar a conjuntiva lá para trás, eu abro atualmente só a partezinha ali da frente. Você manipula muito menos a conjuntiva e você sabe exatamente a dose que você está usando. Né? Então, qual que é a dose que eu uso? Então, eu uso a mitomicina a 0,3, né? Geralmente. Então, numa primeira track, eu uso mais ou menos 30 microgramas de mitomicina. 0,1 de estímulo com 0,1 de mitomicina e injeto tudo ali. Então, os casos de baixo risco, eu uso essa dose. Tá? E à medida que os fatores de risco vão aumentando, você pode aumentar um pouquinho a dose da mitomicina. Você pode aspirar 0,13, você vem para 40 microgramas, você pode aspirar 0,15, 0,17, dependendo. Então, por exemplo, numa Facotrec, geralmente eu aspiro 0,15. Então, eu uso aí 45, quase 50 microgramas de mitomicina. Um paciente negro, uma retrec, você vai para uma dose mais alta. Uma primeira trec, num paciente mais idoso, clarinho, você usa a dose menor de 30 microgramas. Okay? Então, essa é a forma que eu injeto. Olha, eu injeto bem aqui atrás, né? A gente injeta, né, devagar. Esse é um volume bom, espalhe um pouquinho como o cotonete, para a gente ter uma área de atuação da mitomicina ali bem grande, né? E aí pronto, não precisa esperar nada, você simplesmente começa a sua cirurgia, né? A conjuntiva. Então, gente, qual é a minha experiência com essa forma de usar a mitomicina? Desde que eu voltei lá do Panamá, setembro de 2013, foram 1.174 olhos operados com essa técnica. Ou TREC, ou esclerectomia profunda não penetrante, injetando a mitomicina. E nunca tive uma complicação, assim, específica da injeção da mitomicina. E o que a gente observa é isso aqui, são bolhas bastante difusas, bastante saudáveis, na maioria dos casos, né? Então, aqui são todos os casos meus, a gente observa bolsas bem difusas, posteriores não muito elevadas, né? Porque a gente consegue uma área grande de aplicação de mitomicina. Então, esse é um exemplo, 3 meses de pós-operatório de Facotrec, pressão 9, tá vendo? Outros casos, 6 meses, pressão de 10, né? Com uma dose um pouquinho mais alta de mitomicina, porque era uma cirurgia combinada. Mas é claro, gente, nem tudo são flores, né? Então, muita coisa, às vezes, não depende da gente, depende da forma como o nosso paciente cicatriza. Claro que eu tenho muitos pacientes que vão reagir dessa forma. Mas aqui a gente pode ver, né, a qualidade das bolsas que a gente consegue com essa técnica. E aí, quando eu comecei a usar, me pediram para escrever um artigo sobre isso, e talvez eu tenha sido, não sei, uma das primeiras pessoas a escrever sobre isso no Brasil. Eu publiquei na Universo Visual, mostrando as minhas primeiras impressões disso daí, né, de injetar a mitomicina. Então, publiquei em 2013, falando um pouquinho dessa técnica. Então, nesse trabalho, eu pude concluir que a injeção ela facilita muito a vida do cirurgião, reduz o trauma cirúrgico, respeita a anatomia da conjuntiva e fornece uma dose precisa. Um pouquinho depois, quem publica sobre isso? Ai Carnetti, que é o maior cirurgião de glaucoma que a gente tem no mundo, é o cirurgião mais famoso. Eis que ele publica uma coisa parecida, um pouco depois que eu publiquei. São revistas, gente, não são revistas científicas, não é trabalho, não sei o quê. São revistas onde a gente passa a nossa impressão como cirurgiões, né? Então, assim, cada um vai falar um pouco da sua experiência. E aqui o Ai Carnetti foi falar a experiência dele, de 10 anos fazendo a injeção intratemaniana de mitomicina antes da cirurgia. E esse foi um trabalho publicado em 2016, né? Aí já 3 anos depois que eu comecei a usar essa técnica, que ele fez uma coisa que eu queria ter feito, comparar o que acontece, pacientes em que você injeta e pacientes em que você usa a esponja. Então, eles pegaram 80 pacientes,
No grupo 1, eles injetaram mitomicina e no grupo 2, eles aplicaram com esponja. Aqui a forma deles injetarem é muito parecida com a que eu uso. Injeta aqui atrás e vem espalhando a mitomicina aqui para frente, empurrando ali com instrumentos. Qual foi o resultado, gente? Idêntico. A pressão pré-operatória nos dois grupos era igual e a pressão após 6 meses caiu para em torno de 10. Tá? Igual, ou seja, a eficácia, a taxa de sucesso é a mesma coisa, injetando ou usando esponja. Opa, não vai voltar. Só que o aspecto das bolsas, e isso é uma coisa que eu observei, é mais saudável quando a gente injeta, são bolsas mais difusas, menos elevadas, do que quando a gente usava esponja, que dava bolsas um pouco mais restritas e mais elevadas. Tá? Então, o aspecto aqui, ó, mais difusas, menos vascularizadas e menos elevadas. Isso aqui eles puderam observar. Então, eles concluíram aqui que é uma técnica que economiza tempo, é eficaz, é segura, né? É fácil, reduz o risco de você esquecer esponja lá atrás, você tem uma dose, um controle preciso da dose e a morfologia da bolsa é mais favorável. Né? Então, gente, com relação à injeção da mitomicina, alguma dúvida que vocês tenham? Então, vamos passar agora a forma como a gente lida com a conjuntiva na pele, né? A forma como eu abro a conjuntiva é um pouquinho diferente de outras pessoas às vezes, né? Eu gosto de deixar uma pequena aba de conjuntiva ali pertinho do limbo. Então, observe que eu vou abrir a conjuntiva e deixo essa abinha de conjuntiva de meio milímetro, 1 milímetro, alguma coisa assim. E observe que eu já não disseco tanto. Hoje em dia eu disseco menos do que isso aqui. Aqui eu já estava indo com a tesoura bem mais lá para trás. Na época, quando eu mudei, né, de esponja para injeção, eu tinha aquela coisa de dissecar até lá para trás. Como eu não precisava mais pôr esponja, eu falei, será que eu preciso continuar dissecando para poder formar uma bolha boa? Aí cada vez eu vim dissecando menos. Então, hoje em dia eu disseco só o suficiente para expor a área que eu vou fazer o flap. Isso numa conjuntiva virgem. Porque uma conjuntiva virgem, ela absorve super bem o moracoso e forma bolhas lindas. Claro que uma conjuntiva já toda mexida, fibrosada, etc., você tem que trabalhar mais, você tem que dissecar mais. Mas se a conjuntiva é virgem, não tem necessidade de abrir para trás. A não ser que você vá usar o hologênio. Né? Então, se você for aplicar o hologênio, que é uma coisa que agora a gente está começando, aí talvez você tenha que dissecar um pouquinho mais para trás para poder posicionar as esponjinhas do hologênio. Né? Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o flap escleral. Eu gosto de trabalhar com flap grosso. Flap que eu consigo ter uma resistência boa. Quanto mais grosso o flap, mais resistente ele é. E mais fácil é de fechar seu flap. Okay? Agora, muitas vezes você obtém pressões um pouquinho mais altas no seu pós-operatório precoce. Então, a espessura recomendada, gente, é de metade da espessura ou 2/3 da espessura. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, 2/3 de espessura na minha mão e 1/3 de espessura no leito do paciente. Bem? Flaps mais finos vão dar pressões mais baixas no pós-operatório, tá? Eles são um pouquinho mais difíceis de suturar, você pode ter um rasgadinho na beiradinha, pode esgarçar um pouquinho mais, se você não fizer uma dissecção muito perfeita, você pode ter um esgarçadinho na lateral, que pode dificultar um pouquinho o fechamento, tá? Então, os flaps mais finos, eles dão um pouquinho mais de risco de hipotonia. Então, essa é a forma como eu confecciono. Já fiz muito túnel com crescente. No início da minha vida cirúrgica, eu usava muita crescente. Mas depois que eu comecei a fazer não penetrante, a gente meio que vicia em dissecar. Você gosta de ver ali a dissecção do flap, né? Então, observe, geralmente o tamanho do meu flap é em torno de 3x3, às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor. Mas observe que é um flapinho grosso, tá vendo? Ó, grossinho. E eu gosto de chegar lá, quando eu chego lá no limbo, eu não abro as laterais aqui. Observe que a lateral não está aberta. Eu disseco até lá na córnea fazendo um bolso. Tá? Aqui mostra, já fechando a conjuntiva, eu vou falar, fechando o flap, eu já vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas essa é a forma que eu fecho. Eu gosto sempre de dar pelo menos 4 pontinhos no meu flap e daqui a pouquinho eu vou falar o porquê que eu faço dessa forma, né? Então, essa é a forma que eu fecho os meus. Esse é um vídeo do Ike Armed.
que é um cirurgião extremamente habilidoso, né? Observem a aba de conjuntiva que ele deixa, é até um pouquinho maior do que a que eu deixo. Ele é um cirurgião que gosta também de deixar essa abinha de conjuntiva para proteger e facilitar ali o fechamento da conjuntiva. E observem que ele vai dissecando com uma lâmina crescente, né? Um bisturi de diamante, vai fazendo a dissecção. Ele também, quando chega lá na frente, ele não abre as laterais do flap, ele sempre deixa isso aqui fechado. Para quê? Eu não quero fluxo lá na frente, eu não quero fluxo aqui no limbo, eu quero fluxo para cá, eu quero fluxo todo para trás. Então, é óbvio que eu não vou abrir aqui, porque senão começa a vazar para cá. Não é a direção. E olha como ele faz um bolso grandão lá na frente, tá vendo? Protegido por essa área fechada. Eu não gosto de ir tão na frente assim, não, porque acaba ficando muito autocelante. Eu não gosto de uma fístula muito autocelante. Né? Às vezes, quando você vai fazer agulhamento de um ósseo que está muito lá na frente, você não consegue recuperar tão bem a sua fístula, porque forma um mecanismo de válvula, né? Até o moracoso atravessar toda essa região que está muito fechadinha, às vezes a fístula fica meio autocelante. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta até agora dessa parte, né, da gente começando a fazer a cirurgia? Vamos falar um pouquinho agora de como que a gente fecha, né? Essa é uma parte essencial, como que a gente, na verdade, é uma coisa meio filosófica, né? Quanto de drenagem que é ideal no início da sua cirurgia, né? Qual que é o número mínimo de pontos que vocês dão, né, no seu flap e qual que é a pressão média no primeiro pós-operatório. Alguém aqui faz track, já tem feito e tal? Levanta a mão quem está fazendo track. Beleza. Quanto que Larissa, a sua primeira pressão, assim, no primeiro DPO? Uma média. 14. Emílio, suas tracks. O primeiro DPO, em média. De pressão. 8, 9. Gustavo. Esses valores. Não, assim, só um chute, assim, mais ou menos. Uns 14, 15, 8, beleza. Ótimo. Cada cirurgião começa a sua cirurgia de uma forma diferente, né? A minha pressão média no primeiro DPO é em torno de 20. É uma pressão alta, sim. Então, gente, é aquilo, é uma coisa meio filosófica mesmo. Você prefere começar a sua fístula com uma boa drenagem, já drenando muito, né? Só que aí o que vai acontecer? Você vai ter mais risco de ter câmara rasa, descolamento de coroide, hipotonia, né? Ou você prefere começar com pouca drenagem e você vai abrindo a fístula gradativamente no seu pós-operatório. Bem? Então, gente, a tendência atual é fazer mais ou menos como a Clarice está fazendo. É isso aí, ó, começar com uma pressão levemente mais alta, porque é muito mais fácil eu baixar a pressão, abrir minha fístula no início, do que eu fechar. Se eu começo com ela muito aberta, eu não tenho nada, eu não tenho ferramenta para fazer uma pressão subir. Não tenho. É só voltar para os blocos cirúrgicos e fechar minha fístula. Agora eu tenho inúmeras ferramentas para fazer uma pressão baixar. Eu posso soltar ponto, eu posso começar com massagem. Então é muito mais fácil ir baixando a pressão do que começar pela lá embaixo e não ter nada para poder, só ficar esperando cicatrizar, né? Ficar ali sofrendo com um tanto de complicação pós-operatória. Então, essa é a forma como eu fecho, né? Eu começo com esses 2 pontinhos aqui atrás. Muitos cirurgiões param aí. Então, 2 pontos e pronto. Eu gosto de dar esses da lateral. Por quê? Eu vou ter muito mais controle. E na hora que eu dou 5 pontos, tá vendo? Às vezes eu dou um quinto aqui central. Eu dou normalmente 6, assim, mas eu deixo esse central Mais frouxo. Porque se eu tiver que tirar ponto, eu tenho ainda um suporte por fora. Eu tenho medo de deixar assim. Eu também, com certeza. E por que eu gosto de fazer essa arquitetura dos 4? Porque na hora que eu solto os 2 posteriores, para onde eu estou direcionando o fluxo? Lá para trás. Muito para trás. Então, o que vocês observam, assim, as minhas bolsas, vai tudo lá para trás. Tudo bolsa muito posterior. Porque eu tenho esses 2 pontinhos de segurança que seguram o flap, não vem fluxo aqui da região anterior. É claro que muitas vezes eu tenho que abrir os pontinhos laterais também, né? Então, essa é a razão. Ou seja, eu crio 4 ferramentas na minha mão que eu posso ir modulando a pressão do pós-operatório. São pequenas ferramentas.
Isso me permite ir observando como que o meu paciente está cicatrizando. Então, paciente com conjuntiva muito vermelha, vascularizada e permeada, eu vou soltando um ponto rápido. Aquelas velhinhas, conjuntiva clarinha, não sei o quê, você vai soltando devagar. Então, você consegue ir modulando para evitar de ter complicação no pós-operatório precoce, né? Então, eu gosto de começar assim. Ou minha fístula está fechadona, ou ela está drenando um pouco. Tá? Então, eu vou ter menos risco. Por que eu quis fazer assim, gente? Eu prefiro, Heloísa, prefiro correr o risco de ter um pico hipertensivo no início. E eu sou muito assim, eu mantenho todas as medicações de potência, tudo. Está usando diamóx? Continua usando diamóx. Está usando colírio? Tudo. Continua usando colírio. O paciente opera, lá pelas 7 horas da noite, tira o curativo e já começa a pegar corticoide, e todos os colírios hipotensivos. Eu mantenho tudo, quase que na primeira semana toda. E aí eu vou abrindo a fístula e vou tirando os hipotensivos. Essa é a forma que eu fico tranquila, porque é um volume muito grande cirúrgico. Se eu for ter complicação no pós-operatório precoce de muita gente, eu vou morrer de infarto, né? Então eu prefiro ter o trabalho de ir abrindo as fístulas aos poucos e não ter complicação. Assim, eu vou dizer que é raro de ter câmara rasa, descolamento de coroide, é tudo muito raro. Eu tenho muito mais isso em agulhamento do que em track. Porque a track vai fechadinha e eu vou abrindo aos poucos. Tem risco? Tem, gente. É claro, tudo tem risco. Tem risco de ter um pico hipertensivo? Tem. Às vezes eu solto o ponto no primeiro DTO. Estou com 4 pontos. O paciente chegou com pressão 30, 35. Já corto. Já começa a drenar. Ok? Oi. Mantém você. Tudo. Mas a prostaglandina é a primeira que eu tiro. Eu fiz a primeira lisa, eu tiro a prostaglandina. Eu tiro tudo. Se eu vejo que ainda não está drenando o suficiente, eu tiro a prostaglandina, mantenho os inibidores de produção de aquoso. Aí na próxima lise eu tiro tudo. Então, geralmente, assim, a primeira lise eu faço com 3, 4, 5, 6 dias. A segunda lise, ela perto do 10º dia, mais ou menos. Entendeu? Então, eu demoro uma semana para tirar os hipotensores todos. Ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Uma associação. Né? Nos primeiros 15, 20 dias é sempre uma dose mais alta. Chega a usar a sua compressão para balizar essa resistência de ponto ou não? A compressão está alta? Às vezes sim, mas não é uma coisa que me baliza muito. É mais a presença da bolsa. Conjuntiva está pouco elevada, a bolsa está plana, eu já solto o ponto. Quando você já tem tempo suficiente, um pouquinho de cicatrização. Eu estou falando. Em casos extremos, eu liso um ponto no primeiro DTO. Mas a maioria já começa a soltar os pontos ali pelo quinto dia de pós-operatório. E é muito frequente, eu solto um posterior, massageio um pouquinho. Se não subiu a bolsa muito bem, eu já solto o outro. Então, é muito comum soltar os 2 posteriores próximo de uma semana de pós-op. 5, 6, 7 dias de pós-op, eu já solto os 2, aí já forma a bolsa. Bonito. Aí muitas vezes eu já tiro os hipotensores. Aí volta mais de uma semana, se a bolsa não está legal, aí às vezes eu solto o lateral. Tem complicação? Tem. As minhas câmaras rasas, descolamento de coroide, acontece na hora que eu liso o ponto lateral. Mas aí eu já tenho um pouquinho mais de cicatrização na conjuntiva do meu paciente. Então é muito mais tranquilo. Outra coisa, gente, vamos falar um pouquinho da Tenon. Tenon, gente, é essencial para a gente ter uma bolsa saudável. E ela não pode ser nem pouca nem muita. Pouca Tenon, a conjuntiva vai ficar isquêmica e vai vazar. Muita Tenon, ela vai fechar, não vai passar o humor aquoso bem ali pela sua vista. Né? Então, olha só, esse caso, a conjuntiva estava muito fina. A gente às vezes pega o paciente com 80, 90 anos, quanto mais velhinho, às vezes a conjuntiva está um celofane, né? Você não vai conseguir uma resistência boa. Então, muitas vezes, você vai, disseca, solta um pouquinho, puxa um pouco da Tenon lá de trás, supura, muitas vezes eu supuro em 2 planos, supuro primeiro a Tenon, protejo a fístula, aí eu venho com a conjuntiva e coloco a conjuntiva. Okay? Aqui também outro caso, observe, a conjuntiva era muito fina, puxei um pouquinho da Tenon, você solta a Tenon, ela vem bonitinha, olha que bonito que fica, né?
Você dá uma proteção para a sua fístula. A presença da tenon é que dá a conjuntiva saudável. Tá? É aquela conjuntiva que não é isquêmica. Tem uma vascularização boa, tem uma parede boa. Então, aqui, ó, suturei a tenon, preparei tudo aqui com a tenon, e agora eu venho com a conjuntiva fininha por cima, né? Então, muitas vezes fica assim, 8 pontos, tá vendo? 4 da tenon e 4 da conjuntiva. E o contrário também, gente, é muito comum. Às vezes, retreque, ou paciente que já fez vitrectomia, que já foi mexido, às vezes a conjuntiva está uma sola de sapato, né? Com muita tenon. Você não vai conseguir uma fístula boa. Então, muitas vezes eu brinco, eu tenho que emagrecer a conjuntiva, né? Então, aqui, ó, puxa a tenon, às vezes ele tá lá de trás, você vai limpando, vai tirar. É claro que você tem que tomar cuidado para também não deixar a conjuntiva fina demais, tá? Então, você tem que ir dissecando, observando como está ficando a sua conjuntiva e tira esse excesso. Olha como fica bonito. Ou seja, não é uma conjuntiva fina, não é uma conjuntiva grossa. Tá? Ela tem que ter a espessura ideal, uma espessura resistente, mas que me permita de ver os pontos aqui para eu poder fazer a minha lisa. Tá? Então, o que vai me balizar é a transparência dessa conjuntiva. Quando eu estou falando com os clientes aqui, prestar atenção que ela não concorda. Eu vou falar sobre isso agora. Não, foi ótimo você ter adiantado. Né? Então, gente, para finalizar o lance da tenon, é isso. A gente pode e deve manipular a tenon, usar ela a nosso favor. Né? A gente conseguir bolhas saudáveis e resistentes. Então, se está fininha, você vai acrescentar a tenon. Se está muito grossa, você vai tirar a tenon. Ok? Então, no final é isso. Eu tenho que ter uma resistência boa, uma transparência boa. Eu tenho que enxergar os meus pontos esclerais no final da minha cirurgia. E agora eu vou falar o que a Clarice falou. Como que eu suturo a minha conjuntiva? Gente, se vocês forem para o YouTube, tem trocentas técnicas de sutura de conjuntiva. Milhares, né? Cada cirurgião faz um jeito. Essa é a forma que eu gosto de fazer. Ou seja, fechar. Gente, conjuntiva é a rainha da pele. Você tem que manipular com muito cuidado, com muita elegância, para você conseguir aquelas bolhas bonitas. Essa é a forma que o Tencó faz. O que ele faz? Ele não deixa a água de conjuntiva, que está tudo pelado, o limbo pelado, raspado, e ele vai assentar a conjuntiva, amarrar a conjuntiva na córnea. Mas olha que dificuldade, gente. Eu falo que conjuntiva não é feita para cicatrizar com córnea. São tecidos diferentes, né? Quando eu fazia dessa forma, eu falava que isso aqui é um escorregador de sábio, né? Ou seja, você colocar sua conjuntiva amarrada em cima da córnea, por mais que você amarre, demora um pouco para cicatrizar. E muitas vezes você tem saída por ali. A não ser que você entupa de 55 mil pontos, igual ele está fazendo. Você fica horas fechando uma conjuntiva dessa, faz sulco, enfia o fio no sulco, dá nó, não sei o quê, mas tem muita gente que faz assim, gente. Despela o limbo, deixa a córnea pelada e põe a conjuntiva ali em cima. Né? O que eu penso? Essa aba daqui é a grande proteção para você cicatrizar rápido. O doutor Homero fala assim, ó, precisa de 2 mitoses para conjuntiva colar com conjuntiva. Isso aqui cicatriza em 1 segundo. É poucos dias, tchum, já fechou. Tá bem? Então, essa abinha, quem me ensinou essa técnica da abinha de conjuntiva foi um cirurgião de catarata, lá no início da minha vida, sei lá, 2003 e tal. Porque antes eu sofria muito para fechar. Vazava, tinha saída, eu já tive que voltar para bloco cirúrgico, corrigir saída. Depois que eu comecei isso aqui, nunca mais na minha vida eu pus o pé no bloco cirúrgico para refazer sutura de conjuntiva por causa de saída precoce, né? Então, esse é o aspecto. Eu falo que é uma sutura retardada mental. Porque eu dou um ponto aqui, outro ponto aqui. Do ladinho do flare. Então, você junta conjuntiva com conjuntiva. É igual suturar vaso, eversão de bordas. Então, você penteia um pouquinho a conjuntiva assim, para que fique beijando as pontinhas gruentas. É o que eu estou falando. 2 mitoses, isso aqui já cicatriza. Tá? E esses daqui da lateral servem para dar aquela esticada para você realmente colocar bem justinho as bordinhas da conjuntiva. Isso é retardado mental, é super tranquilo de fazer essa sutura. Né?
Tem cirurgiões que gostam de fazer aquele ponto em U aqui, que dá um pouquinho mais de segurança de você não ter saído aqui. Quando acontece saído nos casos, ele acontece aqui, nesse meio. Às vezes retrai um pouquinho, mas assim, é poucos dias o negócio resolve. Eu evidentemente vai deixar um ponto invertido nas laterais e o ponto Tá, que é isso, o pontinho em U. Isso, muita gente faz isso, né? Eu gosto de fazer desse jeito, o Ricardo Paleta Guedes faz assim também, ele dá uns pontinhos aqui, puxa com os laterais, o Coronel faz assim também. O Ike, ele já faz uma sutura contínua aqui, tá? Cada cirurgião fecha de uma forma diferente, né? Mas esse é o aspecto, tá vendo? Muitas vezes no primeiro DPO você tem que massagear, não sei o quê, não vaza. Não vaza. Impressionante como isso aqui, assim, o problema de saída é muito pequeno. Então é isso, gente. É uma sutura fácil, ela é rápida, ela volta a conjuntiva para o lugar dela. Se você faz uma sutura cavalgando a córnea, o que vai acontecer com sua bolsa? Vai cavalgar a córnea, não é verdade? Vai dar muito mais desconforto para o seu paciente. Então, a cicatrização é rápida, você perturba muito pouco a arquitetura do líquido, não incomoda o seu paciente, né? Não cavalga a córnea e você consegue bolsas muito elegantes. Eu coloquei aqui, o Romero, o doutor Aika Armed gostam de deixar essa área. E observem que não tem bolsa cavalgando córnea, é muito raro. Não que isso não aconteça, claro que tem alguns pacientes, mesmo você suturando com perfeição, vai acontecer alguma coisa que a bolsa vai descer e vai cavalgar a córnea. Mas é muito mais raro. A bolsa fica muito posterior, né? Essa área aqui, ó, não incomoda em nada o seu paciente. Então é isso. Nunca mais eu precisei voltar para o bloco cirúrgico desde que eu comecei a suturar conjuntivo com conjuntivo. Gente, penúltima dica, já estamos acabando. O pós-operatório de uma TREC, ele é tão ou mais importante do que a cirurgia. Então, na verdade, para mim, que começo com minhas fístulas fechadas ou quase fechadas, o controle vai estar no pós-operatório, né? Então, é o que eu falei, eu vou fazendo a lise gradativa, essa é a lente que eu uso, é a lente de Hoskins, que é uma lente super fácil de usar. Essa aba segura, né, a pálpebra do paciente, e você consegue uma visão super boa do pontinho. A gente lisa com laser argônico, e é isso aqui. Com a lise da sutura, você vai direcionando o fluxo para o lugar que você quer. Então, eu direciono o fluxo todo lá para trás. Eu abri o ponto, eu massageio um pouquinho para cá, empurro para lá, empurro para cá e formo aquela bolsa lá para trás. Ok? Então, gente, o que eu brinco às vezes com o pessoal é que quando você começa a sua fístula muito aberta, a TREC drenando muito, você vai ter 2, 3, 4 de pressão no primeiro DPO, você está pulando de paraquedas fechado. Você pega um paciente com uma pressão 30, 40 e taca ele com pressão 2, 3 no primeiro DPO. É isso aqui, ó, pum! É aterrissar com um paraquedas fechado, sujeito a inúmeras complicações. Enquanto que, se você começa igual a Clarice, um pouquinho mais fechada, a minha fechada, você vai aterrissando devagar, você vai trazendo a sua pressão do seu paciente mais devagar, você tem um pouso mais suave e mais seguro. Né? Como é que a gente vai controlar a cicatrização, gente? Então é isso, corticoide é o nosso principal aliado, dose alta nos primeiros dias, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, e aí você vai tateando, você vai reduzindo de acordo com o quê? O que me baliza a velocidade de tirar o corticoide do paciente? Vaso, presença de vaso na bolsa. Bem? Bolsa muito vascularizada, você tem que manter corticoide alto por muito tempo. Bolsa muito clarinha, você vai tirando rápido. Você pode tirar uma gota por semana. Né? Então, gente, se o paciente é fácil, eu mantenho corticoide por 2 a 3 meses. Então, demora aí 2 a 3 meses para tirar e suspender. E gosto de manter não esteroide. Então, se o paciente é fásico, eu mantenho colírio não esteroide por 6 a 12 meses após a vida. Quando é pseudofásico, você fica com terreno livre, você pode usar o corticoide por muito mais tempo. Aí eu já demoro de 6 a 12 meses até tirar totalmente o corticoide do paciente. Tá? E tem alguns pacientes, gente, que têm um risco alto de falência, paciente negro, paciente com conjuntiva que está sempre vermelha e vascularizada. Eu mantenho, às vezes, uma dose baixa de manutenção. Às vezes, Maxidex ou Credforte uma vez por dia, por anos.
Dia sim, dia não. É super comum de eu usar 3 vezes por semana. Tem paciente que fez TEC há 3 anos, tá lá. Maxidex 3 vezes por semana. Se eu tiro a bolsa vasculariza, não posso tirar, mantenho. Isso eu faço. Né? Então, tem muitos pacientes que a gente mantém uma dose baixinha de manutenção para TEC. E às vezes também, quando o paciente está vascularizando muito, o corticoide não está dando conta do recado, a gente lança a mão de injeção de antimitose. Antigamente a gente tinha o Sinfloracil, atualmente está em falta. Eu usava muito o Sinfloracil para ajudar. Depois que sumiu o Sinfloracil, eventualmente eu uso a mitomicina, uso menos, você injeta, né? Para conter a fibrose. Então, às vezes você tem paciente assim, ó, com muito vaso, você não consegue só com corticoide, às vezes, segurar a conjuntiva dessa forma. Muitas vezes você injeta um pouco de antibiótico para melhorar. Esse é um exemplo de uma paciente que estava muito vascularizada, com 1 mês. Eu fiz uma injeção de mitomicina e a conjuntiva melhorou muito. Né? Aqui, 10 meses, é uma cirurgia não penetrante. E para terminar, gente, o TREC complica, ok? Então, se tiver complicação, fica tranquilo, não é culpa sua, gente, é culpa da cirurgia. É a cirurgia. Você vai abrir uma fístula no olho do seu paciente, você não tem... Claro que a gente tenta ter o máximo de controle, mas nem tudo está na sua mão, você não tem controle absoluto de tudo. Então, muitas vezes você vai ter períodos em que a fístula vai drenar muito, você vai ter clora rasa, você vai ter esplanha de coróide. Se você está tranquilo, o seu paciente está tranquilo. Se você desespera, seu paciente desespera. Tá? Então, assim, põe na cabeça, tem complicação, mas ela vai resolver. E aí, você vai ter uma aula de complicação de pós-operatório, que é um outro capítulo, né? O que fazer diante de cada complicação. Mas é muito importante a gente estar tranquilo, gente. Não é culpa nossa, não, tá? É da cirurgia. E é basicamente isso, gente. Eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se alguém... Eu estou à disposição, quem quiser acompanhar as cirurgias, né? Toda quarta-feira, eu estou o dia inteirinho no bloco cirúrgico lá na Ocular, estejam à vontade, só me falar, vai lá, fica do meu lado, vê como é que as coisas funcionam. Eu estou à disposição. Essa injeção sem agulhar? Sem agulhar. Só a injeção, porque a pressão ainda está boa. São pacientes que ainda estão com a pressão boa, só que você está com sinais de que vai cair. Você está com sinais assim, iminentes. Se você não fizer nada, vai fechar. Então, está muito vascularizado, às vezes você injeta um pouquinho de mitomicina diluída na lâmpada de vidro. Aí a dose baixinha, assim, é 0,1 de estilo com 0,05 de mitomicina, no máximo 0,1 de mitomicina. Assim, é 15, no máximo 30 microgramas de mitomicina. E às vezes ajuda. Agora, o Sinfloracil eu tinha mais segurança, né? O Sinfloracil, como ele era menos potente, mais delicado, você ia controlando mais, né? Você tinha mais controle. A mitomicina é um tipo de canhão, né? Então, às vezes, eu tenho um pouquinho de receio, fico com um pouquinho de medo de ir para endotélio. Então, eu injeto bem menos hoje em dia. Quando tinha Sinfloracil, eu usava muito, ajudava muito. Usava muito. Já teve algum caso de toxicidade? Já em agulhamentos, mas geralmente em córneas que já eram muito doentes. Tá? Uma córnea saudável, ela aguenta super bem a mitomicina que a gente usa em agulhamento. Mas às vezes a gente vê assim, pacientes múltiplas cirurgias, aqueles pacientes que fizeram FEC há 50 anos atrás, o endotélio já está tudo ruim, aí tem uma treca, outra treca, aí você faz o agulhamento, repete o agulhamento, dali, sei lá, 3, 4, 5 anos, vai para a falência. Para que seja o agulhamento, é um somatório de várias coisas, né? Mas eu não tive assim, nunca nenhum caso que entrou mitomicina e a córnea faliu. Não tive nenhum caso. Nunca tive um caso que eu vi entrar mitomicina na córnea anterior. Teve 2, né? Doutor Ângelo, também de Vitória, ele até publicou uns 2 ou 3 casos em que na hora de injetar, ele viu entrando a mitomicina. Um paciente perdeu o endotélio, os outros 2 ficaram bem, mas a íris ficou toda meio despigmentada, assim, com umas áreas meio brancacentas, que a gente vê que foi a toxicidade da mitomicina.
E os seus pacientes, amigo? Não aconteceu nada. Nada. Porque eu identifiquei na hora. Entendi. Então, na hora que eu identifiquei, Você eu já lavou? lavei Lavou. e... Sim. não O aconteceu problema é que quando você está na lâmpada de fenda, né? nada. Não. Se você está na lâmpada de fenda, você não tem como lavar, né? Quando você identifica, ela é azul. Ela É roxinha, né? aquilo é azul. Então, você vê Que entrou. que entrou. Aí você lava. Mas é muito raro. É muito raro. É muito raro. Obrigado, parabéns pela aula. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.